Abram novamente naquele texto que lemos no início do culto, Romanos capítulo 6. Nós vamos nos ater dos versículos 4 ao versículo de número 11. Na semana passada nós iniciamos este capítulo. Este capítulo fala sobre o reino da graça, da liberdade dos filhos de Deus. Também inicia falando sobre o pecado. E dos capítulos que compõem o livro, a carta aos Romanos, talvez esse seja um dos mais difíceis, porque o apóstolo Paulo, ele varia o tipo de linguagem que ele usa. E ele usa, especialmente aqui no começo da carta, uma figura que é chamada de anacoluto. Anacoluto é um sujeito oculto, em que o apóstolo Paulo simplesmente imagina o que esta pessoa estaria pensando ou perguntando. Então esse sujeito, ele não existe factualmente, ele é apenas uma ideia do apóstolo Paulo, em que alguém estivesse interpretando equivocadamente as doutrinas da graça, e então ele, depois de ter ensinado que a graça sobrepõe o pecado, e depois de ter afirmado que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então o apóstolo Paulo imagina um anacoluto, ele diz assim, olha, por um acaso agora nós vamos então viver pecando, e pecando cada vez mais, para que a graça seja mais abundante sobre nós? E ele responde, de modo nenhum, ou como nós vimos na semana passada, uma tradução mais exata, mais fiel ao texto, seria: Deus não permita isso, Deus não permita que isso aconteça, porque é bem possível que nós nos sintamos um pouco mais à vontade com o pecado, e como dizia Agostinho, o pecado, quando nós estudamos a respeito da justificação pela fé, quando nós aprendemos isso, o pecado bate ferozmente à porta, exatamente pela natureza da nossa carne, por causa da natureza do pecado. Então, quando nossa consciência é tranquilizada quanto à justificação que nós recebemos como uma declaração de justiça, e quando nós sabemos que por causa dessa declaração nada pode nos separar do amor de Deus, então o pecado bate à porta do coração e diz para você: olha, peque, fique à vontade, porque nada te separa do amor de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, se alguém está sentindo isso no coração, eu quero dizer para você, não é porque a graça sobrepõe a multidão dos nossos pecados, ela encobre, ela se vale, ela se faz valer sobre todos quantos pecaram e creem em Cristo Jesus. Não é por causa disso que nós vamos arrumar um pretexto agora para viver pecando. Deus não permita que isso aconteça na nossa vida. E então ele vai continuar, e o argumento dele é: por quê? Olha, se no batismo nós entendemos, através desse sinal visível, que fomos sepultados com Cristo, e com Ele nós ressuscitamos e ressurgimos, então nós morremos para esta natureza corrupta e pecaminosa, e nós vivemos agora para Deus. E é este o assunto da continuação dos versículos a seguir, do versículo 4 ao versículo 11. Eu quero fazer novamente essa leitura, gostaria que você prestasse bastante atenção e acompanhe no seu texto. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Primeiro ponto deste texto para nós, e é o ponto de partida para nós chegarmos à conclusão a respeito de como nós temos que viver, é exatamente a frase ou a proposta que esse texto nos faz de novidade de vida. Ou seja, eu não posso, depois de ter conhecido a Cristo, depois de ter crido nele e na sua obra, depois de entender que eu era culpado de todos aqueles pecados universais, eu me tornei mais culpado ainda quando eu passei a conhecer as suas leis e continuei transgredindo, e agora, pela graça maravilhosa do Senhor, pela obra de Cristo Jesus, eu recebi sobre mim a justificação, e os meus pecados foram imputados em Cristo, e eu digo, olha, eu fui sepultado com Cristo na sua morte. Então, se isso é verdade, e se você crê nisso, você tem que continuar, e a continuação o apóstolo Paulo diz, se nós fomos sepultados com ele também nós ressurgimos, e ressurgimos para quê? Para uma nova vida, para viver em novidade de vida. Então, nós gostamos muito da primeira parte, nós gostamos de falar assim, olha, todas as minhas culpas foram lançadas sobre Cristo, e na sua morte, o meu pecado, a minha escravidão ao pecado, tudo isso, a minha culpa, a sentença que estava contra mim, foi tudo sepultado com o Senhor Jesus. Ele pagou a dívida. Mas nós não gostamos de pensar na segunda parte desse versículo. Olha, se com ele nós morremos, com ele também nós ressurgimos. E ressurgimos para quê? Para viver aquela vida antiga? Para viver aquela vida ruim, escravizada ao pecado? Não. E o apóstolo Paulo, ele fica argumentando sobre isso, dizendo assim, olha, se Cristo morreu, e morreu uma única vez, e ressuscitou, e a morte já não tem domínio sobre ele, a mesma razão serve quanto a nós, e quanto ao domínio do pecado. Olha, se eu morri em Cristo Jesus, eu morri para o pecado, e se eu ressurgir, assim como Cristo jamais estará debaixo do domínio do pecado novamente, assim também eu, aliás, debaixo do domínio da morte, novamente, assim também eu, jamais estarei debaixo do domínio do pecado. E por que eu peco então? E é isso que nos chama a atenção nesse texto. Nós pecamos porque nós negligenciamos a nova vida que nos está ofertada em Cristo Jesus. Novidade de vida é alguma coisa que precisa estar bem resolvida e precisa estar bem encaixada dentro das minhas convicções. É uma coisa que falta muitas vezes para as pessoas que se achegam à igreja e não experimentam, ou pelo menos não buscam ter um momento decisório na sua vida, um momento em que elas entendem, olha, foi a partir deste dia, desta hora, deste momento que eu morri com Cristo e eu ressuscitei. Foi neste dia que eu fui regenerado, ou foi neste dia que eu fui convertido, e neste dia eu morri para o pecado e eu nasci para Deus. E se algum pecado ainda tomar parte na minha vida, vai ser acidentalmente, mas não uma prática, porque eu não sou mais escravo do pecado. Eu preciso ter, você precisa ter, nós precisamos ter a convicção exata a respeito dessas coisas. Porque infelizmente nós estamos num tempo em que o cristianismo tem perdido tanto a sua força e tem raliado tanto, que é difícil você encontrar expressões dessa nova vida. E infelizmente muitas vezes nós queremos usar uma teologia correta, que é a teologia da graça, para justificar os nossos erros e nos conformar com uma velha vida, uma velha história, ou com um velho homem. Agostinho, em algumas ocasiões, ele usou uma metáfora de que na velha vida, antes de Cristo Jesus, ele era como um cavalo, e quem montava esse cavalo era Satanás. Então Satanás lhe colocava freios na boca, e Satanás o virava para a esquerda, e ele virava, e Satanás o virava para a direita, e ele virava, e Satanás dizia opa, e ele dizia opa, e parava. E Satanás dizia avante, e ele avançava. E aí Agostinho diz, no dia em que Cristo
entrou na minha vida e me mudou e me transformou neste dia, foi como se ele levasse de volta ao estábulo eu e este algoz que me dominava e o desmontasse, e ele desce, Satanás desce relutante de cima de mim, e o Senhor me coloca livre. E aí a minha vida passa a ser uma constante fuga deste meu velho inimigo, que tentava colocar freios, ou que tenta colocar ainda hoje, freios na minha boca para me conduzir para lá ou para cá. E a metáfora de Agostinho é muito interessante, porque é exatamente assim a nossa vida. Antes de conhecer a Cristo Jesus, nós seguimos cegamente as insinuações e as ideias maléficas de Satanás implantadas no nosso coração. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, nós temos um desafio, e o desafio é de viver esta liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Satanás foi desmontado de cima da nossa vida, e agora eu não sou mais escravo dele, porque eu tenho uma nova vida. Novidade de vida é viver a liberdade cristã, a liberdade dos filhos de Deus, é saber que não há contra mim nenhuma sentença mais. Por quê? Porque Cristo pagou. Não há contra mim nenhum adversário forte o suficiente que não possa ser vencido por Cristo. Ou seja, eu não sou mais escravo da minha natureza, eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo de Satanás, mas em Cristo Jesus eu sou livre para fazer aquilo que agrada ao Senhor, para fazer aquilo que faz bem para a minha alma, para fazer aquilo que Deus espera que eu faça. O apóstolo Paulo confirma essa mesma ideia lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, aí você pode colocar junto lá o domínio do pecado, Satanás, a sua velha natureza, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo também descreve isso dizendo assim: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Ou seja, éramos de fato escravos. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, nós temos uma nova vida. E eu preciso repetir isso todos os dias para mim, falar assim: ó, você não está mais naquela velha vida, você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Aí, uma vez conversando com um jovem, um adolescente quase na sua juventude, ele disse para mim: pastor, eu não consigo, tem uma ideia que fica na minha cabeça, ela me persegue dia e noite, eu não consigo me safar disso. E eu comecei a indagá-lo a respeito da sua conversão. O pastor tem convicção absoluta do amor de Deus por mim. Eu sei que eu já morri com Cristo, que meu batismo foi real, foi um sinal visível de uma coisa que aconteceu dentro de mim. Eu falei: então eu preciso dizer para você uma coisa que você ainda não sabe, ou esqueceu. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não há ideia, por mais forte que seja, que surja na sua mente, que você não possa, pelo poder de Cristo Jesus, do nome dele, dizer não. Muitos teólogos defendem essa ideia, que potencialmente nós temos condição, sim, depois da nossa conversão, de viver sem pecar. Isso não significa viver sem lutar contra o pecado. A luta contra o pecado é constante, e alguns defendem que inclusive era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo quando ele dizia que o mal que ele não queria estava sempre diante dele, porque não há uma afirmação clara dele que ele estava praticando, mas ele diz: olha, o bem que eu sei que devo fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Ele não usou o termo que ele fazia. Pode ser que de fato era uma luta dele constante, ele poderia até não estar cometendo pecado, mas ele estava lutando contra esse pecado. E então eu devo entender o seguinte: potencialmente nós podemos sim viver sem pecado. O problema é que nós temos que lutar contra o pecado dia e noite, até o último dia das nossas vidas. Ele não nos dará trégua. Por quê? Porque nós somos libertados por Cristo, mas a nossa mente, as nossas convicções são tão frágeis, que tanto o diabo
como o mundo e a nossa própria natureza ficam tentando nos enganar o tempo todo. Dizer assim, você não é livre não, você tem que fazer, você não é mais forte que isso, eu sou mais forte que você. E a palavra de Deus diz que nós somos livres. Olha, só Deus pode ressuscitar alguém dentre os mortos. E foi isso que aconteceu conosco. O pecado nos fez morrer para Deus. O pecado nos separou do Senhor durante séculos e séculos. Falando em raça humana, falando em pessoalidade, o pecado me separou de Deus durante muito tempo, desde o dia que eu nasci, até o dia em que o Senhor me ressuscitou. E se você está aqui nesta manhã e crê em Jesus Cristo, você deve lembrar que o pecado te colocou distante de Deus durante muitos anos, até o dia em que você o conheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas neste dia você foi ressuscitado, porque com Cristo morreram todos os seus pecados. Ele levou sobre si as suas culpas para te livrar do domínio do pecado, mas Ele te ressuscitou. Somente Deus pode ressuscitar alguém dentre os mortos, tanto física como espiritualmente. Portanto, o que Romanos 6 está nos ensinando é que nós somos ressuscitados com Cristo. Nós tivemos uma nova gênesis, um novo começo para cada um de nós. Isso é nova vida, isso é novidade de vida. Eu não posso tirar isso da minha mente nem um segundo sequer, para que eu não ceda às insinuações de Satanás, que quer que eu continue pecando. E muitas vezes nós até nos valemos de princípios teológicos para viver no pecado, falando especialmente da justificação. Eu vou pecar, eu estou justificado, nada pode me separar do amor de Deus. E aí você pode pensar, a partir desse momento, será que eu tenho uma novidade de vida? Um outro argumento que o apóstolo Paulo usa aqui é a união com Cristo. Se eu tenho nova vida, em segundo lugar, esta nova vida só é possível porque misticamente eu fui unido a Cristo Jesus. E como que é que ele mostra isso? Veja lá no versículo 4: fomos sepultados com Ele, juntos com Ele, na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, uma união mística aconteceu e nós cremos nisso. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele se uniu a mim, levando sobre si os meus pecados. Eles foram todos imputados a Cristo porque eu fui unido. Ora, se eu fui unido com Cristo e se Ele se associou a mim para pagar a minha dívida na sua morte, na sua ressurreição, eu fui unido com Ele também. Eu ressuscito para uma nova vida unido com Cristo. Então qual que é a maior motivação minha para dizer não ao pecado? Qual é a maior motivação minha para dizer sim a Deus e a sua vontade? É esta união mística com Cristo. É a mistura da vontade de Cristo com a minha vontade. É a mistura do poder de Deus com a minha fraqueza. É a mistura da santidade de Deus com a minha natureza. É a mistura da vontade de Deus com a minha vontade. É isso que me faz querer as coisas de Deus. É estar unido misticamente com Cristo. Você tem noção disso? Nós dizemos assim, ai, que bom, pastor, saber que Jesus habita em mim. Você sabe qual é a implicação disso? A implicação é que se Cristo habita em nós, nós não podemos ser escravos do pecado. Não pode ter coisa alguma na nossa vida que a gente diga assim, olha, eu consigo vencer tudo, pastor. Eu consigo vencer tudo, meu irmão. Eu consigo vencer tudo, meu filho, meu pai, ou minha esposa, meu esposo. Mas isso eu não consigo. Olha, é uma impossibilidade quando nós estamos unidos a Cristo. Eu posso vacilar, eu posso cair acidentalmente, mas nada pode me dominar, porque eu estou unido a Cristo, a não ser que você acredite que Cristo é mais fraco do que algum dos seus pecados. Novidade de vida só é possível porque por causa da união de Cristo conosco. Nós estamos unidos a Ele. Você lembra de quando o Senhor Jesus falou sobre a videira e os ramos? Ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. E o versículo seguinte ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Ou eu estou ligado com Cristo e faço a vontade dele, e até quando eu oro eu vou pedir o que ele quer, por isso ele vai fazer, não porque eu estou obrigando ou porque ele precisa, mas é porque ele implanta a vontade dele no meu coração e na minha mente, e até quando eu oro eu peço aquilo que o Senhor mesmo quer para a minha vida. Mas uma coisa é certa: sem ele eu não posso fazer absolutamente nada nesta nova vida. Então eu preciso me valer desta união mística com Cristo, que é a mesma que aconteceu no dia em que ele, sendo sepultado, levou com ele os meus pecados e as minhas culpas. Assim também, quando ele ressurgiu, ele trouxe para mim a sua vida, e com ele nós ressuscitamos para viver em novidade de vida. A questão é, e o ponto para a nossa aplicação nesta manhã é: nós estamos vivendo em novidade de vida? Eu estou vivendo como alguém transformado? O uso do meu tempo demonstra isso? O meu vocabulário demonstra esta novidade de vida? O meu procedimento no meu trabalho ou nos meus negócios demonstram isso? O meu procedimento na família da fé demonstra isso? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A pergunta é: você se sente livre? Porque se você é templo do Espírito do Senhor, você é uma pessoa livre. Livre da sua própria natureza, livre do pecado e livre de Satanás. Vivamos em novidade de vida. A segunda parte desse texto mostra um outro lado dessa história. Versículos 5 e 6 mostra o velho homem. E aí ele diz assim: olha, assim como a morte é nossa adversária, nosso inimigo, e foi inimigo de Cristo, porque Cristo se sujeitou a esta vida para oferecer um sacrifício em nosso lugar, assim também o velho homem, ele reside dentro de mim, ele está lá, ele é parte congênita de mim. É o versículo 5 e 6, ele diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. A frase para nós e o ponto-chave para falar de velho homem é estas duas palavras que o apóstolo Paulo usa, e é muito difícil. A maioria dos comentaristas, eles não têm uma decisão em relação ao que isso significa, ao corpo do pecado. Será que o apóstolo Paulo está falando somente da parte física nossa? Será que ele está falando desta ideia encalacrada em nós de pecar? Do que ele está falando? Ou será que ele está falando de toda a nossa vida antes de conhecer a Cristo? Aí eu vou citar novamente Agostinho, que tinha uma ideia muito interessante sobre isso. Nos tempos bíblicos, e especialmente no primeiro e no segundo século, uma das maneiras que as pessoas tinham para castigar alguém que cometesse um crime de assassinato, isso era alguma coisa muito terrível. Imagino, se alguém tentasse fazer algo desse tipo hoje em dia, seria muito estranho. Mas uma das maneiras de punir o pecado, punir um crime, era pegar a pessoa que foi assassinada, e eles amarravam o corpo dessa pessoa no corpo do seu assassino. E ele teria que carregar este corpo até que ele terminasse de se decompor. Então ele carregaria durante meses este corpo amarrado ao corpo dele. Isso trazia uma série de consequências. Para os animais que vão comendo as carnes, as vísceras, não existe divisão entre corpo morto e corpo vivo. Então isso gerava feridas profundas, além do odor, além do peso e além de uma série de outras coisas que eu não quero nem ficar falando, senão eu vou estragar o almoço de vocês. Mas você já imaginou isso? Eu acho que desanimava o sujeito que queria matar alguém, né?
Era um bom jeito de fazer com que o povo parasse de matar. Mas Agostinho usou esse exemplo para dizer, olha, foi exatamente isso que aconteceu conosco. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós nascemos carregando o corpo do pecado. Nós nascemos culpados, carregando essa podridão, amarrada ao nosso ser, amarrada à nossa alma, amarrada ao nosso coração, amarrada ao nosso corpo. E ele vai usar alguns exemplos disso, quando ele cita, por exemplo, Davi. Ele diz, olha, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. Ele diz assim, pesa, pecar pesa, cada pecado que eu cometo é como um corpo em decomposição amarrado às minhas costas, e eu tenho que sair carregando isso. E isso não só apodrece a si mesmo, como me apodrece. E então Agostinho dizia, eu acredito que quando Paulo estava falando sobre corpo do pecado, ele estava dizendo sobre estas imundícies todas, que são resultado de todos os erros que nós cometemos. Todo esse peso, todo esse corpo morto, em decomposição, está sobre as costas de um incrédulo. E no dia em que ele crê em Jesus Cristo, há uma transferência desse corpo do pecado para Cristo, e Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário, ele enterra esse corpo, e então ele me deixa livre do corpo do pecado, ou do resultado de todas as obras pecaminosas que eu cometi. Você já imaginou que alívio deveria ser para um assassino desses, e depois de meses de carregar aquele corpo morto e podre nas costas, alguém chegava lá e falava assim, você já pagou sua pena, eu vou tirar isso de você. Consegue imaginar talvez a sensação dessa pessoa depois disso? Pois essa é a sensação nossa, depois de nos livrarmos do corpo do pecado. Aí então vem a conclusão, ora, se o velho homem é isso, é este homem escravizado, é este homem amarrado, essa coisa podre, porque é então que eu vou querer viver novamente segundo este velho homem. Este é o ponto para nós. Pois, versículo 10, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, larga esse velho homem, deixa ele lá, porque ele só trouxe problema. Se você voltar lá no versículo 6, de novo, eu quero ler, sabendo isso, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Ou seja, você não tem que carregar mais essa carne podre, como o exemplo que Agostinho deu. Nós estamos livres desta sentença, desse corpo do pecado. O velho homem reside dentro de nós, e se eu não cuidar da minha vida, e se eu não viver esta liberdade dos filhos de Deus, se eu não dizer para o meu próprio coração todos os dias que eu tenho uma nova vida, porque eu estou unido a Cristo, e Cristo me proporciona essa nova vida, este velho homem, com toda a sua carniça, com toda a sua podridão, e com todo o seu peso, ele vai querer tomar conta de você de qualquer jeito. Então a aplicação para mim e para a sua vida é, se você conhece, se eu conheço, o quão triste é, ou quão triste foi, viver segundo a direção deste velho homem, eu devo valorizar a nova vida que eu tenho em Deus, através de Cristo Jesus, e fazer de tudo, lutar com todas as minhas forças, para resistir e viver esta liberdade dos filhos de Deus. O último versículo, versículo 14 lá, não é o texto em questão aqui, porque eu não vou usá-lo nesse momento, mas ele serve para ilustrar isso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ou seja, este velho homem, com suas paixões, com seus vícios, com seus defeitos e com a sua inimizade contra Deus, não domina mais você.
Ah, pastor, é o velho. De vez em quando a gente comete, eu acredito que até eu já devo ter falado isso muitas vezes, não que eu seja melhor que vocês, mas eu estou dizendo, por causa de ter conhecimento dessas verdades, e ainda assim a gente faz. Muitas vezes eu já usei esse termo, e eu acredito que vocês já usaram também. É o velho homem. Olha o velho homem aparecendo. Quando a gente faz alguma coisa errada, e a gente já quer achar uma desculpa, e a gente consegue culpar todo mundo, inclusive a gente culpa a gente mesmo sem perceber. Aí vai, foi o velho homem. Perdão que foi o velho homem. Às vezes você quer pedir perdão para alguém, olha, me perdoa, foi a carne. E aí existe ainda hoje até a figura do crente carnal, né? O crente carnal é crente, já é salvo, mas ainda vive na carnalidade. Isso é fato, irmãos, infelizmente. É fato que nós muitas vezes deixamos este velho homem tomar conta de nós, como se nós não fôssemos livres. Se você ler, por exemplo, a carta aos Gálatas é, em suma, isso. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas para dizer assim, olha, não percam, não se submetam novamente ao jugo do pecado, vocês foram livres, olha, não abram mão da liberdade que Cristo comprou para os filhos de Deus, você não pode se submeter de novo debaixo do jugo. E é isso que a gente faz quando a gente simplesmente esquece que nós somos livres, que nós temos uma nova vida, que Cristo está unido conosco e Ele nos condiciona a viver esta nova vida. Quando nós esquecemos que este velho homem ainda reside dentro de mim, e se eu der alguma chance para ele, se eu der alguma trela para ele, ele vai trazer consigo novamente o corpo do pecado, como se fosse possível isso, mas ele vai tentar. Então o desafio para nós é não só considerarmos que temos uma nova vida, quanto também considerarmos a nocividade, o quão terrível é deixar este velho homem vir à tona e tomar o comando. Ora, o que Cristo fez na cruz, Ele fez de uma vez por todas. Eu tenho que dizer para o velho homem todos os dias, você já está vencido, você não tem mais domínio, você não pode mais. Uma metáfora para isso, é uma história, eu gostaria de encerrar usando, uma história que o reverendo Augusto Nicodemos nos contou uma vez no seminário. Um missionário estava trabalhando entre os africanos, e ele estava especialmente numa tribo africana, uma tribo nômade, e eles tinham o hábito de caçar. E eles saíam para caçar búfalos, e eles passavam às vezes 1 mês, 2 meses caçando e salgando a carne dos búfalos, depois traziam para a tribo, passavam mais 2, 3, 4 meses na tribo, depois saíam novamente para caçar. E nesta tribo alguns já tinham sido evangelizados, e ele disse que um dos guerreiros da tribo um dia chegou para ele e falou, olha, eu tive um sonho estranho. Chegou para esse missionário, eu tive um sonho estranho, eu sonhei que dentro de mim tinham 2 leões, um leão negro e um leão branco, e quando eu estava aqui na tribo, e eu participava dos cultos, e eu ouvia as palavras e participava das orações, esse leão branco crescia, e ele fazia com que aquele leão negro ficasse encolhido, silencioso, e ele rugia. E quando eu saía e viajava para fazer as minhas caçadas, para trazer comida para a tribo, este leão negro ia crescendo, e ele rugia, e o leão branco ficava pequenininho e se calava, e ficava encolhido. E aí o missionário obviamente aproveitou isso e disse, olha, isso é o que acontece conosco depois que nós temos a nova vida em Cristo Jesus. Nós temos dentro de nós essa nova natureza unida a Cristo, e nós temos aquele velho homem. Quando eu alimento o meu coração com a palavra de Deus, quando eu oro, quando eu busco o Senhor, quando eu estou conectado mentalmente, espiritualmente com Deus, falando com Ele, como o Salmo 1 diz, que o justo medita na lei do Senhor dia e noite, e o seu prazer está na lei do Senhor. Este leão branco, que é o novo homem, ele cresce, e ele sobrepuja de tal maneira, que o velho homem vai morrendo, vai sendo mortificado, vai ficando pequenininho, vai ficando sem voz, vai ficando mudo. Mas quando eu entro no ramo do pecado, no campo do pecado, da impureza, da imoralidade, quando eu deixo a oração, quando eu deixo a palavra, quando eu deixo
a comunhão dos santos, quando eu abandono a vontade de Deus para fazer aquilo que o meu coração deseja, que o velho homem quer, então esse leão negro cresce, fica poderoso, ruge, e este novo homem fica lá encolhido. Era isso também que o apóstolo Paulo nos ensinava quando ele dizia: fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. Porque dentro de nós existe esta guerra. Mas esta guerra tem um final decretado por Deus. Neste final, o leão branco é sempre o vencedor. A questão é, como você vai viver? Oscilando para baixo e para cima? Como você vai viver? Cambaleando por aí? Como nós viveremos? Viveremos livres para Deus? Ou tentaremos subverter esta liberdade para conceder espaço para o velho homem com as suas podridões? Pense nisso. Esse é o desafio desse texto para nós. Não é porque eu estou justificado para sempre que eu vou me deixar ser escravizado pelo pecado. E se isso acontecer, pode ser que eu ainda não conheci verdadeiramente a obra de Cristo Jesus feita em meu favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, nos submetemos ao jugo do pecado. Porque muitas vezes, ó Deus, mesmo conscientes, ó Pai, da verdade, nós preferimos fazer a vontade da nossa carne. Agora, Deus, obrigado pela Tua palavra que nos notifica que, pela união nossa com o Teu Filho Jesus, promovida pelo Senhor, nós temos, ó Deus, uma nova vida. E nós podemos viver em novidade de vida. Nós podemos viver fazendo aquilo, ó Deus, que antigamente era impossível para nós, porque estávamos escravizados ao pecado. Mas agora, ó Deus, é possível, porque recebemos a liberdade das mãos do Senhor, porque o Teu Filho pagou a nossa dívida, e Ele nos libertou do império das trevas, e nos trouxe para o Seu reino, o reino da luz, o reino do amor. Agora, Deus, ajude-nos, ó Pai, a trazermos isso sempre em nosso coração, como uma firme convicção, para que a gente, ó Deus, não se deixe iludir nem enganar pelo velho homem e pelas suas paixões, para que a gente, ó Deus, também não queira subverter a Tua palavra e usar, ó Deus, da segurança que temos como filhos do Senhor, que jamais seremos separados do Senhor novamente, que jamais, ó Deus, perderemos esta bênção maravilhosa da Tua graça, da justificação pela fé. Que o Senhor nos livre, ó Deus, de usar isso como um pretexto para viver pecando, porque se nós morremos, morremos. E se nós somos ressuscitados com Cristo, fomos ressuscitados e estamos vivos para o Senhor. Por isso, ó Deus, não permita que usemos a nossa vida para pecar. Não permita, ó Deus, que usemos o nosso tempo para fazer aquilo que aborrece o Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a viver segundo a Tua vontade, de maneira que o Senhor se agrade de nós e de maneira que o mundo possa ver em nós novidade de vida. Pedimos isso ao Senhor, pois somos ainda, ó Deus, muito fracos, ó Pai. E mesmo tendo recebido tão grande bênção do Senhor, ainda precisamos, ó Deus, de força, de capacitação, e ainda precisamos, ó Deus, do Teu braço forte, nos ajudando e nos sustentando. Em nome de Jesus que nós oramos e clamamos, ó Deus, pelo Teu socorro. Em nome de Jesus. Amém.